Existem alienígenas? A resposta depende para quem você perguntar, com as autoridades tradicionalmente tendendo a dizer não. Entretanto, existem especialistas que conseguiram reunir mais evidências difíceis de serem refutadas sobre alienígenas e OVNIs, e um deles é Bob Lazar, um ícone no mundo dos OVNIs e alienígenas. Esta mente brilhante finalmente quebrou seu silêncio sobre os alienígenas, avisando que eles estão vindo. O que Lazar disse sobre os alienígenas e qual o destino da Terra quando eles chegarem? Fique ligado enquanto mergulhamos no que Bob Lazar tem a dizer quando ele quebra o seu silêncio sobre os alienígenas. O assunto dos alienígenas ou seres extraterrestres é delicado, com extensos esforços feitos para esconder a verdade do público em geral. No entanto, por mais que eles tentem, a verdade ainda é revelada no final, graças ao esforço incansável de alguns cientistas. Se você está familiarizado com os círculos de alienígenas e OVNIs, um dos nomes que você pode encontrar é Bob Lazar. Algumas pessoas o veem como uma figura controversa, mas isso não impediu que muitas das suas afirmações fossem confirmadas, mesmo anos depois que ele as fez. Este é um homem que previu a existência de um elemento na tabela periódica antes de ser descoberto. E não só foi descoberto, mas as propriedades se encaixam exatamente como Lazar o descreveu. O Lazar também tem um trabalho em alguns dos locais mais restritos do mundo, onde experimentos e atividades supersecretas são realizados. Bob Lazar nasceu em 1959 em Coral Gables, na Flórida. Ele cresceu no sul da Califórnia e frequentou o Pierce Junior College e California State University, Northridge, onde ele estudou eletrônica. Depois da faculdade, Lazar trabalhou como técnico no Laboratório Nacional Los Alamos, no Novo México, que é uma das principais instalações de pesquisa do país. Ele também trabalhou em outras empresas de alta tecnologia e agências governamentais. No início dos anos 20, o Lazar se interessou por foguetes e sistemas de propulsão e começou a construir os seus próprios motores de foguetes em seu tempo livre. Este hobby acabou o levando a se candidatar a um emprego em uma empresa chamada EG&G, que era uma empreiteira do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa empresa estava procurando alguém com experiência em eletrônica e foguetes para trabalhar em um projeto que envolvia o desenvolvimento de sistemas avançados de propulsão para aeronaves militares. Em 1982, Lazar foi contratado pela EG&G para trabalhar numa instalação chamada S4, que está localizada perto da Área 51 em Nevada. A S4 é uma instalação altamente secreta que se diz estar envolvida nos testes e desenvolvimento de aeronaves e sistemas avançados de armas. É claro que não há confirmação oficial disso. Um dos destaques da carreira de Lazar foi trabalhar em um projeto ultra secreto que envolveu tecnologia extraterrestre de engenharia reversa. Lazar trabalhou em 9 discos voadores que eram de origem extraterrestre. Esses discos foram armazenados em hangares construídos na lateral de uma montanha. Ele pôde revelar isso porque lhe foi dada autorização de segurança para trabalhar neles. Ele afirma que ele fazia parte de uma equipe de cientistas e engenheiros que estava tentando fazer engenharia reversa da tecnologia a fim de entender como ela funcionava e como poderia ser replicada. Enquanto a vida pessoal de Lazar pode deixar muito a desejar, suas conquistas não podem ser anuladas. Curiosamente, uma de suas maiores descobertas o colocou em problemas com as autoridades, que aparentemente querem que algumas coisas permaneçam escondidas. Os negócios e a casa de Lazar seriam até mesmo invadidos nesse esforço concentrado para manter as coisas como estão. Foi assim que tudo começou. Em 24 de maio de 1989, Lazar deu os primeiros passos para se tornar uma das figuras mais influentes da história dos OVNIs durante uma entrevista ao vivo com o repórter investigativo George Knapp no KLAS, Las Vegas. Escondendo a sua identidade e passando pelo pseudônimo Dennis. What's going on up there? Well, there's several, actually 9 flying saucers, flying discs. Lazar alegou ter trabalhado em uma nave espacial extraterrestre recuperada para o governo dos Estados Unidos, dentro de uma seção não confirmada da Área 51, conhecida como S4. Meses depois, não mais escondendo a sua identidade, Lazar revelou que o governo dos Estados Unidos havia lançado uma guerra encoberta contra ele. Ele disse que ela explodiu de um de seus pneus e apagou todos os registros acadêmicos da Caltech e do MIT. Lazar, mais tarde, alegou que seu trabalho na Área 51 era fazer engenharia reversa de um material alienígena conhecido como Elemento 115, que ele alegou ter sido usado para alimentar uma espaçonave alienígena. Lazar tem repetidamente insinuado que ele pegou um pedaço do Elemento 115 da Área 51 e que o governo federal está muito interessado neste elemento. Lazar retornou em grande parte à vida privada nos anos que se seguiram à sua primeira aparição. Ele eventualmente fundou uma loja de suprimentos e equipamentos científicos com locais no Novo México e em Michigan. Curiosamente, a empresa de Lazar foi invadida pelo FBI e pela polícia local enquanto eles estavam filmando um documentário sobre a vida de Lazar. Isto
Levou, inclusive, e levantou compreensivelmente a suspeita de Lazar e seus fãs, que acreditam que o FBI está tentando recuperar amostras do elemento 115 que Lazar tirou da Área 51. Era um segredo aberto que Lazar estava sob vigilância do governo, e esta foi a última campanha de assédio contra ele nas últimas décadas. Quando Lazar se juntou a Joe Rogan em seu popular podcast, ele teve a oportunidade de esclarecer muitas coisas. E isso foi ouvido? Bom, Lazar relatou como ele acabou trabalhando na famosa Área 51. The day Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, was giving a lecture down there at the lab. And we didn't have much going on that day in our group, and I asked if I could go down there. And I went down there early, and Ed Teller was outside, leaning on a brick wall there and reading the front page of the paper. Lazar diz que ele nem suspeitou de nada usual sobre seu trabalho inicialmente, mas algumas coisas começaram a não fazer sentido, e ele percebeu que estava trabalhando em coisas alienígenas. Lazar também falou sobre o seu primeiro encontro com um reator que produziu um campo gravitacional próprio, que depois acionou a espaçonave. Ele diz que a máquina parecia fora do mundo, apesar de ser do tamanho de uma bola de basquete em uma placa de metal. Tentando tocar a máquina, Lazar diz que ela empurraria suas mãos para longe, como dois polos de um ímã da mesma polaridade. Quanto mais ele tentava se aproximar, mais a sua mão era empurrada para longe. O encontro lembrou Lazar do briefing que ele tinha lido sobre o projeto no qual ele foi levado para trabalhar. A descrição do trabalho era tentar fazer engenharia de retaguarda nesta invenção alienígena. Isso exigia a duplicação da tecnologia com os materiais disponíveis na época. Para manter Lazar e seus colegas no escuro, enquanto ao que eles estavam trabalhando, os chefes compartilhavam tudo, o que significava que Lazar estava trabalhando apenas em um pouquinho do todo. Sem o quadro completo, era difícil saber exatamente o que estava acontecendo. Lazar e seu parceiro acabaram com um sistema de energia e propulsão, além de uma visão geral esparsa de que outras equipes estavam encarregadas, pois cada pedaço estava amarrado à misteriosa nave espacial. Lazar diz que o reator poderia funcionar automaticamente, sentindo quando ele tem uma carga ou não. Quando não há carga, o reator se desliga. Descrevendo quão sofisticado o reator era, Lazar diz que não havia fios correndo por dentro conectando os diferentes componentes. Ele diz que a coisa toda parecia funcionar por magia. Ele também insinuou que a pessoa que ele substituiu em seu trabalho deve ter encontrado um acidente horrível, mesmo causando a morte do funcionário, embora nunca lhe tenham dado todos os detalhes. Nem mesmo seu parceiro abordaria o assunto. No entanto, Lazar acredita que o incidente estava relacionado ao trabalho que eles estavam fazendo e deve ter acontecido quando eles tentaram coisas diferentes com o reator. Enquanto isso, o reator não era o único disponível, mesmo que Lazar só tivesse permissão para trabalhar em um. Lazar diz que foi capaz de ver 9 naves espaciais em forma de disco em armazenamento isolado. Enquanto elas eram aproximadamente do mesmo tamanho, cerca de 52 pés de diâmetro, e tinham a forma de um disco plano, ele observou que todos eles pareciam diferentes. Como essa experiência de conhecer algo de um mundo alienígena afetou a vida de Lazar? Lazar diz que foi emocionante, especialmente para um cientista de 20 e poucos anos. You know, the rest of the time it was really an ominous feeling being at work, but at that time it was exciting. I mean, now I knew we were on the absolute beyond the cutting edge of science, and I was so absolutely excited to be there every single time I was. Mas a excitação rapidamente desapareceu e se tornou meio horrível por causa do puro poder do reator com o qual eles estavam lidando. Foi assustador que um foguete tão pequeno pudesse produzir tanta força gravitacional. Lazar confessou que era uma coisa perigosa porque muitas coisas em que eles estavam se metendo eram completamente desconhecidas. Quando estes foguetes foram adquiridos e como? Lazar diz que a informação era rigidamente controlada e não era revelada a nenhum deles, mesmo que eles trabalhassem nessas máquinas todos os dias. Era surreal, como Lazar disse, que eles só tinham que fazer a engenharia reversa do reator, sem mesmo saber quando ele foi obtido. Entretanto, a escassa documentação revela de onde vieram essas máquinas. Lazar diz que elas vieram do sistema estelar Zeta Reticuli, com o nome de código ZR3. Eles rastrearam estas coisas até o terceiro planeta no sistema estelar. Tirando isso, não havia mais nada. Nada sobre como as máquinas foram obtidas. Zeta Reticuli é um sistema estelar binário no Reticulum da constelação que pode ser visto no céu noturno do hemisfério sul. Zeta Reticuli pode ser visto claramente como uma estrela dupla a olho nu se vista sob céus suficientemente escuros. As duas estrelas, Zeta 1 Reticuli e Zeta 2 Reticuli, estão a cerca de 39 anos-luz de distância da Terra e separadas por pelo menos 3.750 unidades astronômicas.
uma unidade astronômica é a distância média entre a Terra e o Sol. As estrelas orbitam o centro de gravidade comum por mais de 170 mil anos e são estimadas entre 1,5 e 3 bilhões de anos de idade. O que torna essas estrelas tão intrigantes é que, em comparação com o nosso Sol, elas são muito parecidas, tornando-as assim chamadas de análogas solares e de interesse para astrônomos que podem compará-las com a estrela hospedeira do nosso sistema solar. Os entusiastas de OVNIs conhecem Zeta Reticuli como o lar de uma espécie de formas de vida alienígenas que visitaram a Terra nos anos 60 e raptaram o casal chamado Betty e Barney Hill. Betty mais tarde desenhou uma espécie de mapa astronômico baseado no que ela afirmou ter visto a bordo da nave espacial, que desde então ficou conhecida como o Mapa Estelar de Betty Hill, e que alguns afirmam que mostra os alienígenas em questão que se originaram do sistema estelar Zeta Reticuli. Então as autoridades sabiam de onde vinham esses objetos? Lazar diz que eles nunca o revelaram. Lazar diz que um dos principais interesses da investigação era conseguir fazer o foguete funcionar e também desvendar o tipo de combustível que o alimentava. Foi aqui que as coisas ficaram interessantes. O combustível é um elemento pesado conhecido como elemento 115. Lazar diz que na época não havia tal elemento na tabela periódica. O elemento foi adicionado à tabela periódica em 2004 e nomeado moscovita, porque foi descoberto na cidade russa de Moscou. Lazar, no entanto, diz que o elemento 115, usado como combustível, era diferente daquele que mais tarde foi adicionado à tabela periódica em muitos aspectos. Lazar diz que todo o tempo que ele passou nas instalações, eles não foram capazes de descobrir as máquinas alienígenas. O problema era que o dispositivo violava todas as leis físicas que poderiam ser violadas. Lazar diz que o foguete nunca aqueceu, apesar de estar girando e usando tanta energia. Eles também testaram para campos magnéticos e também não conseguiram detectá-los. Entretanto, Lazar diz que os caras foram capazes de descobrir como operar a aeronave alienígena. Isso pode não ser tão surpreendente porque, como Lazar ilustra, muitas pessoas podem dirigir um carro hoje em dia sem saber como os carros funcionam ou como a propulsão é alcançada. Lazar descreveu um teste de operação da espaçonave que ele testemunhou. Ele não fazia parte da tripulação de testes, mas ele estava presente quando o teste foi realizado, permitindo que ele visse como funcionava. Lazar diz que a espaçonave decolou silenciosamente para sua surpresa. O único sinal visual foi uma pequena descarga corona do fundo. Uma descarga corona é uma espécie de descarga de alta voltagem com um brilho azulado. Isso se tornou visível quando a embarcação levantou cerca de 5 ou 10 pés do chão. O brilho desapareceu a cerca desta altura e continuou a pairar silenciosamente. Ele se moveu para a direita e para a esquerda antes de se assentar. Lazar diz que a espaçonave tinha luz dobrada em torno dela graças à gravidade. E, para sua surpresa, os manipuladores foram capazes de se comunicar com o piloto dentro dela, o que não deveria ser. Isso porque, à medida que a gravidade dobra a luz, ela envolve a nave de tal forma que todas as formas de energia estão distorcendo. Entretanto, graças a uma tecnologia que Lazar admitiu não conhecer, foi possível comunicar-se com os ocupantes dentro da embarcação. Curiosamente, Lazar revelou que os voos de teste da embarcação foram realizados na quarta-feira porque, estatisticamente, esse foi o dia em que a rodovia perto da instalação teve o menor tráfego. Isso significava a probabilidade de pessoas não autorizadas receberem informações sobre o que estava ocorrendo. No entanto, algumas pessoas não empregadas na Área 51 puderam testemunhar os testes dessas embarcações alienígenas. Essa foi outra nota de rodapé interessante para a história de Lazar. Lazar diz que ele foi expulso quando se tornou evidente que sua esposa estava tendo um caso. Você se pergunta como o caso afetou a carreira de Lazar? Bem, parte dos termos de Lazar concordou com que o telefone de casa dele era monitorado. Isso foi necessário para obter a autorização de segurança que precisava para trabalhar no projeto secreto. O que significava era que os chefes de Lazar sabiam sobre o caso de sua esposa antes dele. Outra condição com a qual Lazar concordou foi que ele deveria ter uma vida doméstica estável. Então, quando a infidelidade da sua esposa surgiu, Lazar foi gradualmente deixado ir. No entanto, Lazar não foi permitido apenas seguir em frente com o resto da sua vida. Ele disse que ele começou a ser seguido por agentes especiais, o que interrompeu muito sua vida pessoal e lhe causou muita ansiedade. A certa altura, ele não conseguia mais segurar tudo. Então ele confidenciou a alguns amigos próximos sobre o trabalho que ele havia fazendo. É claro, seus amigos precisariam de provas para acreditar nas altas histórias que ele estava girando. Quem não pensaria que o amigo deles ficou louco quando ele começou a falar sobre ver e tocar em naves espaciais alienígenas? Para convencê-los, Lazar decidiu levá-los para as áreas mais próximas à Área 51 nas datas que estão programadas para os testes de voos. Lazar testemunhou que ele trouxe carros de amigos para a área em 3 ocasiões para observar esses testes secretos. Parte da ação também foi capturada em câmera,
que ele afirma que pode ser encontrada na internet e foi analisada por especialistas. Lazar diz que os alienígenas que trouxeram a espaçonave poderiam ter evoluído tecnologicamente em um caminho diferente e em um ritmo diferente do que nós. Ele diz que os alienígenas em Zeta Reticuli poderiam ter começado a fazer progresso tecnológico usando o poderoso elemento 115 como combustível. A partir de um combustível tão poderoso, não é impossível para eles alcançar uma taxa de progressão e nós, humanos, só podemos sonhar. Lazar também afirma que ele acha que a tecnologia se fundirá conosco, humanos, em algum momento, e isso já está acontecendo. Bem, Elon Musk está decidido a fazer isso acontecer. A sua empresa Neuralink pode começar testes de seu chip de implante cerebral em humanos este ano, depois de registrar o sucesso o testando em animais. Vamos ouvir aí os seus pensamentos sobre a existência de alienígenas na seção de comentários abaixo.